Versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhe deu o quê? Quem é discípulo de Jesus tem o quê? Autoridade para expulsar espírito. Opa, então existe espíritos maus. Então não é uma invenção pastoral, nem algo apenas de um cristão, né, que quer provocar coisas inexistentes. O próprio Jesus chamou pessoas, deu a elas a autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Então, quando eu estou provocando aqui a cura de doenças, quando eu estou provocando pessoas para confiar, eu estou tirando algo da própria palavra de Deus. Versículo 2. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Amém? Somente até aqui. Há muito tempo eu já penso nos apóstolos, mas na seguinte visão, na seguinte questão. Eu penso assim, por que alguns são tão falados, outros são pouco falados, e ainda outros nada falado? O que será? Por que alguns apóstolos, são 12 apóstolos, por que alguns têm tanto conteúdo? Você vai ler muito a respeito de Pedro, de João, de Tiago, mas você vai ter dificuldade de achar algo sobre Filipe, sobre Bartolomeu, apóstolos. A gente está contado ali, entre os 12 que o próprio Jesus escolheu, e que não tem. Nós sabemos o porquê, né? A teologia ensina que na Bíblia tem os profetas maiores e os profetas menores. E por quê que profeta é maior e outro menor? Né? Não é que um é melhor do que o outro, não é que um é maior do que o outro, mas a teologia explica que profetas maiores, eles estão acima dos profetas menores por conta do conteúdo bíblico, ou seja, aquele que tem mais coisa. Por exemplo, Isaías, Jeremias são profetas maiores, Zacarias, Amós, Jonas são profetas menores. Por que eles são inferiores? Não, porque eles têm menos conteúdo bíblico a respeito deles. E por que tem menos ou mais conteúdos bíblicos? Porque uns fizeram mais, outros fizeram menos. Ou alguns fizeram coisas que realmente chamou a atenção e Deus quis que isso fosse colocado, canonizado na Bíblia. Então, na questão dos apóstolos é a mesma coisa. Por que uns têm mais conteúdos e outros têm poucos conteúdos? Porque alguns fizeram mais do que outros. Né? E se nós olharmos, hoje eu quero trazer a tua visão assim, para nós olharmos para eles como equipe. Porque Jesus formou uma equipe. Após a queda do homem no Éden, quando entrou o pecado do mundo, o céu todo se voltou para a salvação. Até ali o céu era governado sempre por Deus, mas com um propósito: adorar a Deus sempre, pelos séculos dos séculos. Após a queda do homem, o céu todo se voltou para a terra. E os anjos se transformaram em ministros auxiliadores daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, se você é servo de Deus, o anjo do Senhor acampa ao teu lado. Só vai acontecer o que Deus deixa. Só vai acontecer o que Deus permitir. Se você é filho de Deus, você tem proteção. Você não conta só com 190, onde você diz que a polícia vai chegar, a tempo ou não. Você liga 00, 2 bolinhas, 2 joelhos no chão. Senhor, eu preciso de ajuda. E a polícia invisível chega na hora, imediatamente. Porque a palavra de Deus diz isso. Aos que são filhos de Deus, os anjos agora trabalham para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Olha que legal, hein? Então, após a queda do homem, todo o céu se voltou para o resgate da alma do homem. E a terra, para quem conhecia os planos de Deus, esperava um Messias.
O Velho Testamento inteiro fala de um Messias. Fala de alguém que viria. Todos os livros da Bíblia, todas as histórias são cristocêntricas. Elas apontam para o Salvador. Elas apontam para um libertador. Para um caminho que havia sido rompido e que esse Messias ia trazer aquilo que a Bíblia vai dizer aí no Novo Testamento. Ele abriu um novo e vivo caminho. Agora qualquer pessoa pode ter acesso a Deus. Que o véu foi rasgado. E no Novo Testamento a palavra de Deus confirma que esse Messias veio, nasceu, Jesus veio. E ele cumpriu a missão dele. Só que Jesus salvou? Jesus, quando ele veio salvar alguém, ele salvou? Não. Ele salvou muito pouco. O que Jesus veio foi morrer pelo meu e pelos seus pecados. Ele veio pagar o resgate, a redenção. Ele veio redimir. Então, quando Jesus vem, ele morre em nosso lugar, ele paga pelos nossos pecados, ele ressuscita, confirmando que dá certo, e aí ele libera isso para a humanidade. As pessoas que crerem nisso, que viver a vida nessa perseverança, obedecendo a palavra de Deus, dizendo não para o pecado todo dia, e esperando, a Bíblia fala assim, a esses ele dará a vida eterna. É isso que Jesus veio fazer. Ele nos salvou. Você vai ler no capítulo 17 de João, ele vai fazer uma oração para os apóstolos, ele fala, Senhor, guarda eles do maligno, e eu já cumpri a obra que o Senhor mandou. Ué, mas como que ele cumpriu a obra se ele não morreu na cruz no capítulo 17 ainda? Então nós entendemos claramente aqui, que a obra que ele cumpriu foi aquela. Eu deixei uma célula, eu deixei os 12 aqui, eu vou pagar o preço, mas quem vai fazer são eles. Então Deus, ele enviou o Messias para pagar o preço, para fazer aquilo que ninguém podia fazer, nem na terra, nem no céu, nem acima do céu, nem embaixo da terra, só Jesus pôde fazer, e ele fez com eficiência. Ele passou na terra, ele provou isso, e ele capacitou 12 pessoas, 12 homens, e deu a eles uma palavra muito clara, ide por todo mundo, e pregar esse evangelho a todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos, e eu estarei convosco até o final dos tempos. Jesus pagou o preço. Agora, quem salva as pessoas somos nós. Agora, o que me encuca é que os 12 que ele pegou, quando você olha para eles, fala, isso aí não vai dar nada. 12 pessoas completamente desqualificadas. Não vai dar tempo de falar deles, né? Que eu queria falar de cada um. Inclusive, já deu uma pincelada dizendo que alguns que não fizeram nada. Só andaram lá. Inclusive, tinha um que até depois que ele ressuscitou, falou, não acredito muito. Eu só acredito vendo. 3 anos e meio. Vendo Jesus fazer milagre. Sabendo que ele ressuscitou. Não falhou nem um dia. O cara está lá, anda sobre as águas, ressuscita, não tem o que fazer. Não é? Aqui nós já podemos entender que algumas pessoas não tem jeito. Que o milagre não vai mudar elas. Aqui nós entendemos que algumas pessoas, infelizmente, vão ficar para fora, porque não tem o que fazer. Se Deus cura aqui hoje, ele sai contente hoje, passou da meia-noite, segunda-feira, outro dia, parece que já deu uma lavagem cerebral, já entra aquele negócio de não acreditar em nada. O desinteresse por Deus. Então, desperta tu que dormes. Porque Jesus não vai voltar. Deus não vai descer na terra, até que a igreja cumpra o propósito a ela dada. E aqui Deus coloca isso nas mãos de 12 pessoas. É claro que o número 12 tem uma conotação espiritual, né? O 12 é um número bíblico, é um número espiritual. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e segundo uma linha da teologia, diz que diante do trono de Deus existem 24 tronos, e 12 que se assentam ali os anciãos. Quem são? Alguns dizem que são os 12 representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Mas aqui na terra também 12 pessoas têm uma conotação bíblica. Ele monta uma célula. Jesus tinha milhares de seguidores, milhares de discípulos, mas ele nomeou 12 pessoas. Por quê? Para ter relacionamento.
para ter uma comunicação mais perto, mais fácil, para treinar eles, para ter uma mobilidade mais prática, mais fácil. É mais fácil você pegar uma célula com 10, com 12, e você fazer algum trabalho com ela, você pegar todas essas 500 pessoas e fazer. Não dá. Eu não dou, eu vou viajar, hoje não posso, eu não vou, eu não venho. Mas com 12 ou com 10 você consegue. É isso que Jesus colocou. Então eu quero rapidamente aqui mostrar para você e que o Espírito Santo fale com você em que situação que você está. Porque toda a equipe formada, ela tem os seus prós e contras. Toda a equipe formada tem aquelas pessoas que não fazem nada, tem aquelas pessoas que fazem mais ou menos, e tem aquelas pessoas que mergulham para fazer qualquer coisa. Eu estou falando para você que tem apóstolo aqui que você não vai ver nada que ele fez. Pô, será que esse cara não ganhou ninguém? Não pregou para não sei. É claro que, como nós sabemos que todos morreram como mártires, alguns foram realmente se converter só depois da crucificação, que já acabou o relato bíblico. Então nós não podemos demorar. Que a partir do momento que você pisou dentro de uma igreja e ouviu a palavra, você já está sendo contado para fazer alguma coisa para o reino dos céus. Então, como eu disse, toda a equipe tem as pessoas que não fazem nada, esses são prejudiciais. Estou pregando aqui a vida de Tomé, por exemplo, prejudicial. A vida de Judas, prejudicial. Só roubou, só falou bobagem, e no final trai o rei. Prejudicial, atrapalha a equipe. Tem aqueles que são mais ou menos, que fazem dentro do seu comodismo. São mais ou menos valiosos, porque podem mudar. Agora tem aqueles que fazem independente de qualquer situação. Esses não têm preço. Aqui na DAC está assim. Quando você pensa, já está feito. E quanto mais desse tipo, mais forte a igreja é. A igreja é mais forte pela presença de Deus, ou a igreja é mais forte pelas pessoas que sabem e fazem o que deve fazer? O que você acha? Deus, Ele prometeu que estaria conosco sempre, se nós nos reuníssemos em o nome dEle. Mas nós sabemos que muitas igrejas, às vezes você dorme dentro, porque a unção parece que ficou lá em Israel, lá em Jerusalém. Mas quando você vê um povo que está fazendo, servindo a Deus e fazendo, obedecendo Ele, naquilo que Ele mandou fazer, Ele despeja unção, poder e autoridade, e as coisas acontecem, aquela igreja tem vida. O que te ativa? Eu estou falando sobre isso aí. Os tempos mudaram. Mas, o apostolado é o mesmo. Deu tempo de arrumar, né? Mas o apostolado é o mesmo. Ou seja, nós estamos no século XXI, nós somos a igreja do século XXI. Mudou a nossa roupa, mudou comida. Antigamente não tinha comida japonesa, antigamente não tinha fast food, antigamente tudo mudou. Nós estamos na era do tudo rápido, o botão apertou, tudo mudou. Futebol mudou, a tecnologia mudou, a ciência mudou. O apostolado ainda está debaixo da mesma ordem, porque o teu Deus não muda. Jesus ainda é o mesmo, a mesma ordem de 2000 anos atrás está valendo para hoje. O que te ativa? O que faz você entender o teu chamado e querer fazer alguma coisa para Deus? Por exemplo, para mim o que me ativa, o louvor me ativa demais. Posso estar cansado, sobrecarregado, perturbado. Mas se eu cantar, abri a minha vida, e eu abro mesmo. Confessei os meus pecados. O Espírito Santo toma conta. Aí eu mostro a minha melhor versão. O Ronaldo cheio do Espírito Santo. Isso me ativa, a leitura me ativa. Quando eu começo a ler, a minha mente se abre muitas janelas. E eu começo a ter muitas ideias. Então já vai pegando. Porque você não pode só ficar ouvindo. Existe algo específico para cada um de nós fazer. E algo que vai mudar a tua vida para sempre. Como mudou a vida desses 12 homens. Mas você precisa entender o que é que te ativa na presença de Deus. Se nós pegarmos Pedro, por exemplo, o que ativava Pedro? Sabe o que ativava Pedro? A pressão. Você pode ver
Todas as vezes que ele teve uma iniciativa, estava debaixo de pressão. Os apóstolos estão atravessando o mar. As ondas estão batendo contra o barco, querendo virar, tomando o barco, entrando dentro, de madrugada, ventando, ondas fortes, o barco vai virar. Há horas eles estão ali remando, remando e nada, não saem do lugar. De repente alguém vem andando sobre as águas. E eles pensam que é um fantasma, eles estão cansados, eles estão sobrecarregados, eles estão com medo. O que se faz num momento como esse? Senhor, espera aí, acalma essas águas. Senhor, por favor, espera aí, deixa eu ver. Mas Pedro fala assim, deixa eu também ir andar. Não tem nada a ver. Deixa eu pular aí dentro também. Deixa eu andar sobre... O que ele falou não tem nada a ver. Mas é interessante que Jesus fala, vem! No Monte da Transfiguração, é a mesma coisa. Jesus chama Pedro, João e Tiago, sobem um monte e lá o rosto de Jesus transforma no sol. O rosto de Jesus fica branco, branco, uma luz. Monte da Transfiguração, está acontecendo um mistério espiritual ali. E de repente uma nuvem vem, uma voz começa a falar com eles, e eles ficam assim. E aparece Moisés e Elias falando, e Jesus falando com ele. Olha Pedro, nem foi chamado na conversa. Senhor, eu posso fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias? Né? Eu acho que conversa de mistério, conversa do céu, conversa do reino, não tem nem resposta, né? Acho que Jesus fala assim, Pedro, você nem foi convidado. Entende como Pedro funciona? Fica quieto aí, Pedro. Estamos falando aqui o negócio. Está acertando o final dos tempos, tudo aí. Ninguém te chamou aqui. Barraca. Ele fala, que fazer tenda? Quer saber de ter os dois que já estão na glória. Eu já vou para a cruz. Minha morada não é nessa terra. Você quer fazer tenda? Eu vim aqui para orar, não vim para dormir. Olha o que Pedro falava. E muitas outras passagens, quando Jesus já tinha sido crucificado, ele ressuscita, os apóstolos dão uma desviada básica, por causa do Pedro, que não conseguia ficar assim, sozinho, não tinha nada para fazer, vou fazer alguma coisa. Estava lá, você pode ler. Estava lá, perturbação, perseguição romana, farisaica, todo mundo perseguindo, eles estão fechados, não aguenta mais ficar. Eu vou pescar, ou seja, eu vou desviar. Ele já me tirou de lá, falou que não é para eu fazer isso, eu vou lá. Eu também vou. Aí vai, todo mundo pescar. Pescam a noite toda, amanhecendo o dia. Ei, pegaram alguma coisa? Alguém lá na praia gritando. Pegamos nada, mata peixe não. Então joga a rede para o lado direito. Aí eles jogam a rede quando... Aí João fala assim, Pedro, é o Senhor. E aí Pedro se joga na água de madrugada, gente. Esse cara... Nem ajudou os caras a tirar o peixe. De manhã. Manhãzinha. Eu não parei para ver se no Pentecoste está no verão ou no inverno, mas não interessa. De manhã a água está gelada do mesmo jeito. Aí Pedro pula lá. Você entende? Então, o que eu estou mostrando para você, alguns insights bíblicos e espirituais, porque em nenhuma dessas reações de Pedro, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, nada disso foi aproveitado, mas ele nunca recebeu um não nessas questões. Porque é assim que ele funciona. Ele funciona na pressão. Ele funciona na hora que tudo aperta. Mesmo que ele não esteja fazendo, talvez, o que deveria ser feito. Mas na hora da pressão, ele levanta a mão e fala, eu vou fazer alguma coisa. E aqui nós entendemos que atitude vale mais do que conhecimento. Aqui nós aprendemos que iniciativa para Deus vale mais do que razão. Tem tanta gente que tem razão em tudo, que tem razão em tudo, que tem resposta para tudo, mas não tem iniciativa para nada quando é para Deus.
O que te ativa? Pelo tempo eu não vou poder mais falar disso, já vou pular de tema. Mas é importante você entender, não só gostar de uma palavra, mas você entender o que é que você precisa fazer. Porque você não tem como fugir disso aqui. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, que aceita Jesus, pode ficar sem o chamado. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. O meu pecado não pode nem ser nomeado. Não tem problema. Aquele sangue vertido, ele apaga qualquer tipo de pecado. E ele te coloca numa posição diferenciada do resto da humanidade. Mas você precisa se achar e entender que qualquer um pode ser ativado em Deus. Eu canso de dizer isso aqui, quase estou dizendo todas as ministrações. Pessoa lá fora é um leão. Quando chega aqui, ela quer tomar o lugar de Jesus, quer ser cordeirinho. Só que eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ele já não é mais cordeirinho. Ele é o leão da tribo de Judá. Porque em Deus, meu irmão, não dá para ficar em segurança. Eu já disse isso aqui, acho que foi essa semana. E se destacar ao mesmo tempo. Em Deus você não pode, não consegue ficar em segurança e se destacar ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. E Ele já revelou o que Ele quer. Falou, comigo é assim, eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo agora. Eu estou aqui. Vocês não têm luz própria. A luz que vocês têm é um reflexo da minha glória através do meu Espírito que habita em vós. E aí a luz não é para ficar escondida debaixo da cama, assim como não dá para cobrir uma cidade edificada. Ele está dizendo assim, a minha igreja, o meu povo, tem que aparecer. E aparecer hoje, não dá para ficar em segurança. Porque aparecer hoje, você pode ser deletado, cancelado, mas essa palavra ainda está valendo. O que é que te ativa? Porque alguma coisa será cobrada da tua vida. Nós não temos opção, eu posso usar aqui diversas situações bíblicas. Como a questão na Babilônia dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 remanescentes, 3 crentes, não tinha muito. Mas tinha ali algumas luzes poderosas, talvez só 4. Os 3 amigos e mais Daniel, que fizeram prevalecer o povo de Israel, que depois volta para cumprir a promessa de Deus, que voltou para Jerusalém para que a glória da segunda casa fosse maior do que a primeira. Então estão os 3 lá, agora eles estão lá, eles foram levados como escravos, mas eles não cortaram com Deus. Jerusalém caiu, morreu todo mundo, o que ficou vivo foi levado como escravo, e está lá os 3 crentes lá. E aí o rei faz uma grande estátua de 30 metros, cobre ela de ouro, e fala assim, a partir de hoje, vai tocar um rap, vai tocar um funk, e vocês vão ter que se dobrar e adorar. Eu não vejo tocar gospel, né? Deve ser esse tipo de música. Deve ser esse tipo de música que crente não ouve. Você ouve isso? Ouve sim. Não? Tá bom, então. Vai que cola, né? Esse tipo de música assim que não rola, né? Então ele fala, você tá aí na tua Bíblia. E vai dizer assim, ó, todo tipo de música que tocar com todo tipo de instrumento, aonde você estiver, você vai ajoelhar e vai adorar. Ou seja, quando você ouve qualquer outro tipo de música que não seja para adorar a Deus, você está se dobrando diante de uma estátua. E aí imagina a cena, lá meio-dia toca todos os instrumentos, todo mundo lá, nós adoramos Nabuco, nós adoramos, louvado seja Nabuco, glória a Nabucodonosor. E 3 caras em pé ali. E a ordem era o quê? Quem não se dobrar, quando o funk tocar, vai ser jogado na fornalha de fogo para assar. Até rimou. Nós vamos queimar ele. Por quê? Porque em Deus, ou você se destaca, ou você vive em segurança. Onde você está? Porque em Deus você não tem escolha. Ou tem. Vou ficar em segurança. Eu sou 007, agente secretíssimo de Jesus Cristo. Ninguém pode saber que eu sou. Não posso pregar. Não posso fazer vídeo. Não posso fazer célula. Não posso dar glória a Deus. Não posso nem adorar na igreja. Ai. Esqueci de um detalhe muito importante.
Esse tipo, Jesus deixou assim bem... Fecha o ouvido aí, irmão. Não queria falar isso, mas tem que falar. Esse tipo assim que só quer segurança, que fica escondidinho, fazer só dentro do meu comodismo. Ele fala assim, esses daí eu vou cortar, jogar no fogo. Que esse evangelho não foi feito para ninguém se esconder. Esse evangelho foi feito para mudar toda a sociedade onde está plantada uma igreja verdadeira. E para isso tem que correr risco todo dia. E aí os 3 em pé. E aí o rei fala, pode jogar, eles não foram nada. O milagre lá foi realizado, né? Jogou 3, o rei falou, ué, quantos nós jogamos? 3, mas eu estou vendo 4. E um deles parece o filho dos deuses, que está soltando mais fogo do que a fornalha. Então decide o que você quer da vida. Porque nós chegamos a um tempo agora, gente, tão difícil, nacionalmente falando, politicamente falando e, lógico, espiritualmente falando, que não dá mais para você vir na igreja apenas com propósitos pessoais. Chegamos a um ponto, né? Isso já deveria estar sendo há muito tempo. Que não dá mais para você vir para ler a Bíblia para se sentir bem. Chamado não é esse. Não dá mais para você querer ser igreja, ser um membro do corpo de Cristo, para você ler a Bíblia para blá blá blá. Não estou entendendo. Aí eu não estou sentindo. Porque essa semana eu encontrei alguém já afastado da igreja há muito tempo. Meu, vai para a igreja, está indo lá? Ai, não estou. E cumprimentou eu um dia aqui, nunca mais vi. E vai lá. Ele falou assim, estou precisando mesmo. E o Espírito Santo falou comigo na hora. Precisando sim, mas não é essa igreja que eu quero. Não é você que está precisando estar na igreja. São os perdidos que estão precisando de você, porque Deus te chamou, te capacitou e já enviou o Espírito dele sobre você para você fazer a diferença lá fora. Não dá. Quando é que vai começar? Quando que nós vamos parar com a choradeira? Porque você pode ir do fracasso ao sucesso, mas você jamais irá das desculpas ao sucesso. Pegou? Não importa a situação que você esteja, não importa o teu salário, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa, vai importar só a tua fé. Você pode ir do fracasso ao sucesso com Deus. O tempo é dele. Cansado de ver isso, mas você jamais irá. É impossível ir das desculpas ao sucesso. E já está cansado de saber que sucesso não é um lugar. Que sucesso é uma jornada. Sucesso não é um destino. Sucesso é uma jornada. Enquanto está verde, está crescendo. Porque depois que amadurece, entra a fase do apodrecimento. Tipo, é agora que você tem que fazer. Porque tem gente que só quer se mover depois que algo acontece. Refrescando a tua memória, já aconteceu algo. Já faz 2000 anos. Está liberado para a tua vida ser exemplo e ser alguém impactante para essa geração lá fora. Isso é igreja. O que vai fazer, o que vai dar mais valor para o céu e o que vai fazer mais efeito no mundo ali fora? Uma igreja de pessoas cheias de desculpas ou uma igreja de pessoas cheias de problemas que passa por cima de tudo e faz o que Deus mandou fazer? Quando é que nós vamos funcionar, gente? Porque nós estamos à boca do Apocalipse. Nós estamos aqui no tempo. Amós 8:11. Amós 8:11. Amós 8:11. Acordou lá, gente. Olha essa promessa. Eu vi esse versículo essa semana
Eu já li a Bíblia várias vezes, e estou lendo a Bíblia bastante ultimamente, sabe? Faz 20 e poucos anos que eu estou lendo a Bíblia, mas isso aqui falou comigo essa semana. Olha isso aqui, ó. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo Brasil inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, porque não está faltando mesmo. E com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, ó Senhor! Eu vejo que nós estamos com isso aqui madurinho. Sem conhecer esse versículo, eu já recitava ele. Senhor, nós já falamos isso aqui tantas vezes. Nos dá fome e sede pela tua palavra, pela tua presença. É a hora, Caraguá. É a hora de você montar num cavalo branco aí e falar: Jesus, nós estamos juntos, agora nós vamos mesmo. Você não está aqui porque você é um coitadinho. Deus está falando com alguém. Você está aqui porque você é um soldado e dos bons do exército de Jesus Cristo. E não permita que alguém coloque outra coisa na tua cabeça. Porque nenhum de nós aqui, nenhum pastor daqui, nem de lugar nenhum do mundo, nasceu pastor. Ele teve que passar por isso que eu estou falando. E em algum momento da vida dele, ele entendeu. Agora vai o racha. E as coisas aconteceram rapidamente. Tem um testemunho do Chris Hodges, que é um dos pastores auxiliares da Yellow Creek, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a igreja do pastor Larry Stockstill, a igreja em células, uma das maiores igrejas. E ele conta algo muito legal. E ele, pastor auxiliar, né, que fica ali, mas tem que fazer alguma coisa, né? E aí o pastor dele contrata um programa de televisão agora, uma igreja imensa, a Yellow Creek. E agora eles têm um programa de televisão. E o pastor convidou todo mundo na igreja, nos avisa: olha, quarta-feira agora, inauguração do nosso programa, eu tenho lá 20 lugares lá para assistir ao vivo, se vocês quiserem, pode ir, tal. E esse pastor estava de boa aquele horário, ele foi lá na emissora, para ver o programa ao vivo como é. Ele chegou lá, todo encantado com aquilo lá, o pastor prontinho e tal, e vai dando a hora de começar o programa. E vai dando a hora, e conversa daqui, conversa de lá. O pastor dele chega nele e falou: Cris, o convidado não veio, porque era um programa gospel, de louvor, de palavra, mas de entrevista. E o pastorzaço lá do norte dos Estados Unidos não veio. Eu vou entrevistar você mesmo. Ué, afinal de contas, você é um pastor? E ele fala assim que ele foi no céu, desceu um pouquinho no inferno, voltou do céu de novo, ficou na terra. Mas quando ele se dá por si, já estão colocando microfone nele, fazendo maquiagem nele, pum, a luz ligou, ação, gravando. Aí você imagina, né? Ele não deu, pastor, deu dor de barriga, mas não deu tempo de ir ao banheiro. E aí ele conta que passou por isso assim, mas peraí, o convidado não veio. E aí ele descobre, na hora assim que acende a luz, o programa está sendo ao vivo, viu? Quer dizer, não dá para ir errado. E ele conta assim: rapaz, foi a experiência mais dolorosa que eu tive na vida, mas foi a mais transformadora e libertadora para o meu ministério. A partir daquilo dali, eu consegui improvisar as coisas assim, de uma capacidade espetacular. A partir daquele negócio ali, a minha mente mudou. Parece que eu tenho uma facilidade de pensar. A minha comunicação está demais. E além de que eu sou conhecido em toda a comunidade agora. E ele ficou 2 anos e meio fazendo esse programa. Ou seja, quando será? Jesus não se esqueceu de você. Ah, mas eu tive um passado. Ah, é? Muita coisa errada, é? Muita droga. Muita cachaça. Muito sexo. Ou é desses que ele gosta. Então o seu testemunho vai ser espetacular. E você vai ser a melhor ferramenta de Jesus na terra para ganhar esse pessoal que ainda continua enganado pelo inimigo das nossas almas. O que é que está precisando para que você seja ativado?
Eu estou te dando formas minhas e bíblicas, mas Deus tem as dele. Às vezes tem gente que vai... Hoje não. Deus falou comigo, pastor. Sonhei com o nome da minha célula. Deus falou comigo. E ano vai passando, ano vai passando. Se entrar no processo de Deus, e você tiver algo que só você vai fazer, é Jonas na tua vida, xará. Você vai esconder no fundo do barco, lá no porão, vai pagar, Deus vai chegar assim, e Deus vai falar assim, ou é chamado ou é caixão. Eu não posso generalizar, isso que não é para todo mundo. Alguns ficam correndo, Deus fala assim, não, tudo bem, eu vou pôr outro no teu lugar, vou fazer. Mas em alguns casos ministeriais, Deus fala, é você, só você e nós dois, e você vai fazer. Quando será? Teu nome já está no livro da vida. Mas existem pessoas vinculadas do teu oikos, ou seja, do teu ciclo de relacionamento, que o nome deles ainda não está lá. E não é Jesus que vai pô-los lá. Ou pelo menos não o colocará lá, antes que você faça o ID na vida deles. O que nós fazemos aqui na ADAC é facilitar o nosso trabalho. Dando oportunidade para todo mundo, inclusive para todos esse tipo aqui, ó. Tomé, Bartolomeu, Tadeu, gente que não fez muita coisa, mas Deus dá oportunidade para todo mundo. Porque se você olhar para Judas, quem vai dar tesouraria para ele? Se você olhar para Tomé, quem vai querer ele no grupo? Que a pergunta que eu propus foi, o que é que te ativa? E ao mesmo tempo, o contrário disso, o que é que te anula? Então são duas coisas para você sair desse culto pensando, o que me ativa? Para que eu possa ser melhor um pouco em Deus. Porque talvez eu seja tão bom lá fora. Porque talvez eu tenha sido tão bom em algumas coisas. Por que aqui não acontece? Ou eu não quero? E a segunda proposta é, o que é que está te anulando? Porque na cruz ele já eliminou qualquer possibilidade. Mas aquilo que vem de você, ele não anula. Ele respeita. Vergonha, timidez, preguiça, comodismo, isso não. Aí é você que tem que agir. Porque o que anulava Tomé? O que anulava Tomé? A dúvida, desconfiança. Já pensou ter alguém na equipe assim, lá no evento de Lázaro, eles estão lá para cima, na Galileia, e estava ameaçado de morte na Judéia. Lázaro já morreu, já faz 2 dias, faz 4. Agora o rei fala, vamos voltar lá para a Judéia. Aí, o Tomé cheio de fé. Nós vamos, pelas costas. Nós vamos lá, nós vamos morrer tudo. Não sabe o que está fazendo. Você não fica à vontade de matar alguém assim? Cara, você não quer... Vaza, meu. E Jesus sabia, né? Não, Tomé. Isso pode dar condição a alguns Tomés do século 21, né? Que fica, Jesus fala assim, eu ainda conto com você. Você pode trocar essa dúvida por coragem. Você pode trocar essa desconfiança por fé. E eu garanto que você vai viver uma vida espetacular. Assim, o que anulava Tomé era isso. Tudo não dá. Tudo põe um ponto de interrogação. Até depois que Jesus ressuscitou. O homem já ressuscitou. Cara. A Maria já foi lá, viu que não está. Pedro e João já entraram lá, só o lençol. Rapaz, o cara falou isso para nós 3 anos e meio. Aí o duvidoso, ou qualquer outro nome que a gente possa pensar agora, não acredito em nada. O que você está fazendo aqui então? Não acredito que é isso. Mas ele só falou disso, toda hora falava disso. Nós vamos para Jerusalém, hein? Olha, é lá que eu serei entregue na mão dos malfeitores, serei crucificado. Mas não se preocupe, eu vou ressuscitar o terceiro. Ele falou tudo isso. Olha o perigo de você estar aqui ouvindo milagre. Nós estamos num momento em que o Brasil será mudado e ativado para coisas poderosas. E todo brasileiro vai ser próspero e abençoado em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Porque o povo de Deus vai fazer a diferença. Nós estamos vivendo um momento, talvez o melhor momento, e eu sou grato a Deus por viver nessa geração. Mas alguém que está no meio, que está ouvindo isso, fala assim, eu não acredito não.
Então elimina nessa hora o que é que te anula. Se você não conseguiu definir o que te ativa, que é muito fácil, quem sabe você consiga ver o que está te anulando. Porque nós estamos chegando no fim, gente. O John Maxwell, ele fala assim: para quem está no topo, as expectativas são altas. Mas para quem está na base, as expectativas são baixas. Infelizmente, porque isso é um erro, e é verdade. E ele completa dizendo: as expectativas para quem está no topo, estão no topo, têm que ser altas. Mas as expectativas para quem está na base também têm que ser altas. É aquele negócio do jogador caro, da estrela do time. Ele é o melhor. Ele é que tem um salário melhor. Então, quando entra em campo, a torcida toda espera algo dele, expectativa alta. Mas para aquele cara, canela de madeira lá, cara ruim, igual o Beto, assim, não joga nada, que está lá atrás, então, assim, dá uma canelada lá, vai dar uma bicuda, bate na orelha da bola. É normal, porque está na base. Mas isso está errado. A mesma expectativa alta de quem está no topo tem que ser posto para quem está na base. Pergunta: Jesus, ele chama os apóstolos. E nós lemos aqui, ele chama, ele fala assim: eu estou dando autoridade para vocês, para isso. Quando ele chama os apóstolos, eles estão na base ou no topo? Na base, eles estão começando agora, não são ninguém conhece eles. As expectativas postas na vida deles são altas ou baixas? A nível igreja, ele chama gente que ninguém conhece. Aí ele fala o que para eles? Vai ali, faz uma rezinha ali. Vai no culto hoje. Ou se der, você passa na célula em casa. Ou fazer uma célula na casa da sogra do Pedro, você pode ir lá. Ou fazer uma célula ali em São Maria. Você pode ir lá, vou lá no poço lá de Jacó, fazer uma célula. Não, ele está falando assim, venha. E antes disso ele vai assim: eu vou enviar vocês 2 em 2, vocês entram na casa de todos os crentes aí, todas as ovelhas de Israel. Vocês chegam lá, já chegam falando quem é que manda. Já vai assim: paz nessa casa aqui, expulsa tudo que é demônio que vocês vê, cura todo mundo e prega o evangelho do reino de Deus, porque ele chegou até vós. Olha a expectativa. Primeiro dia. Ele sobe um monte e ora, Deus revela para ele quem ele deve escolher, ele escolhe aqui, e ele fala assim: vai. Senhor, eu estou começando hoje, não interessa, já capacitei você. Expectativa alta. Expectativa que talvez a tua mãe, teu pai, ou quem te conhece, viu tantos erros. Talvez seja baixa, mas a expectativa do céu, de Jesus, na tua vida, é sempre alta, é sempre alta, é sempre alta. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu consegui ver isso. Porque se eu fosse pelo que falavam de mim, eu não estava nem na igreja. Mas eu fui pelo que ele fala de mim. Eu cheio de pecado. E aonde eu ia, ele falava assim: você é um pastor, hein? Não, você não conhece. Usando pessoas. E lá vem um marchando e... Deus está te mostrando, você camisa cor-de-rosa, que eu só tinha aquela. Você camisa cor-de-rosa. Eu falava: pastor, lava rapidão. Eu tinha uma camisa cor-de-rosa e a minha esposa uma saia marrom. Imagina que cena linda. Você, Deus está mostrando, você vai... E pastor, primeira vez eu achei uma bobagem, mas deixei entrar. Falei: cara, no mundo eu estou tentando ser tanta coisa e não sai do lugar. Não estou perdendo nada. Falou mesmo, o que precisa para ser um pastor? Você tem que fazer teologia, você tem que ler, você tem que começar. Mas o que eu leio mesmo? Bíblia, irmão, Bíblia. Aí eu comecei a comer a Bíblia. Já comi umas 5 Bíblias. E as coisas vão acontecendo. Sabe por quê? Porque o chamado é igual para todo mundo. Ele chamou os 12 iguais. Não se acovarde.
Não seja tomado pelo grau comparativo quando você vê alguém maior que você. É só uma questão de entendimento. Os caminhos são diferentes, mas o chamado, todo salvo, tem um. Agora, quem faz isso acontecer é você. Você sabe que o primeiro que levanta, ele é tido como herói. Numa questão de dificuldade, numa questão onde se precisa intervir, quando está acontecendo alguma coisa assim, tem um monte de gente, o primeiro que levanta é tido como herói. O segundo que levanta, ele é só um ajudante. E o terceiro que levanta, ele é só um seguidor ignorado, igual toda a multidão. Pegou? Porque iniciativa na presença de Deus é tudo, meu irmão. Se você vê, poxa, cara, estou precisando, o reino do céu está clamando por almas. Meus vizinhos, ninguém é crente, eu tenho, não sei, mas eu vou fazer alguma coisa. Se você se levanta, você é herói. Agora, se você se levanta em segundo lugar, você é auxiliar. Agora, se você é daquele tipo que agora que já levantou todo mundo, aí você vai, você é ignorado e é só mais um na multidão. Escolhe o que você quer. Você vai ter que derrubar os teus gigantes, cara. Você vai ter que pular essas muralhas. Ninguém vai chegar ao topo, ao sucesso, ou a ser reconhecido e respeitado, se não enfrentar. Você pode estar debaixo de uma casa cristã, você pode estar debaixo de pastorado, de liderança, top, mas você tem que entender que você vai ter que matar os teus leões. Você vai ter que matar os teus ursos. E como isso será marcante e libertador na tua vida. 1944, Segunda Guerra Mundial. Praia da Normandia. Os nazistas tinham tomado aquele lugar e os aliados precisam tomar aquela região. Nós sabemos que lá na frente será tomada. Mas na primeira incursão, os barcos vêm cheios dos aliados. E os nazistas estão ali. Todos os soldados morrem dentro dos barcos. Sabe por quê? Tiveram medo de pular fora do barco. Até quando? Esse cara aqui, estabanado, chamado Pedro, sabe o que vai acontecer com ele? Põe aí Atos 2 e 10, né? 2,14. Então, Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escute o que eu vou dizer. Sabe como que nós chamamos isso aqui? Vácuo da liderança. Esse Pedro aí que mais erra do que acerta, sabe no que ele se transforma? No primeiro pregador do Novo Testamento após o Pentecostes. Porque agora não tem mais o líder. Porque agora não tem mais o mestre. Porque agora o Jesus que a gente ficava como auxiliar na sombra, na moita, ele já está no céu. E agora eles estão ali esperando uma promessa de Deus. Fica ali no cenáculo orando, 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 porque do alto eu vou revestir você e o Espírito Santo vai vir. E isso acontece. E o Espírito Santo cai sobre eles, vem como um vento impetuoso. Todo mundo é sapecado com o fogo da glória de Deus. E aí vem a perseguição. E aí vem as pessoas lá, olha, eles estão bêbados. Olha isso aí, o que é? Aí o que acontece aqui? Um vácuo na liderança. Cadê Jesus para proteger? Para que Jesus? Cadê Jesus para nos defender? Cadê? E aí um olha para o outro, Aí Pedro se levanta e começa a pregação dele. Sabe quantas almas? Quase 3.000 almas. Sempre no sufoco. Porque se você esperar um momento favorável, você se ingressou no exército errado. Deus vai te usar, se houver coragem em você. Porque a fé eu já achei, você está na igreja.
Fé você já tem. Porque senão você estava no Fantástico. Mas quando você vem na igreja, então você já tem fé suficiente para receber o que Deus tem para a tua vida. O chamado é igual. A diferença sai de nós. Não vai dar mais tempo. O Apocalipse já está às portas. Já não é mais tempo de chegar na igreja, socorro. Não. Eu cheguei na igreja arrastando, mas eu vou sair daqui marchando nessa noite, porque tem pessoas que precisam de mim. Chega! Você não é um coitado. Satanás treme de medo de você. Você não é mais dele. Você pertence ao homem de branco. Você pertence a Jesus de Nazaré. Oh, glória! Você tem um chamado, meu filho. Se posiciona a partir de hoje no nome de Jesus, cara. Eu não preciso, mas você precisa. Tua família precisa. Essa geração precisa. O reino de Deus precisa. Ele vai te usar. Não importa que time você torce, desculpa, né, ser corintiano, mas também serve também. No nome de Jesus, abre a tua cabeça. Tem um chamado maravilhoso para a tua vida. Porque a teologia agora, pós-modernismo, está chamando de nova humanidade. Nova humanidade não é ciborgue que vai fazer, não é pegar o foguete que o Elon Musk está fazendo para morar fora da terra, não. A nova humanidade é resgatar o sangue de Cristo sobre a nossa vida e viver essa vida de fé em Cristo Jesus. Porque no fim, o que vai sobrar é o nosso nome escrito no livro da vida. É isso aí, cara. Não existe outro termo, cara. Não é mudando de mulher. Não é o teu marido se convertendo. Não é um trabalho melhor. Não é o dinheiro na conta. Tudo isso é bom. Mas o que está travando é a tua postura. Porque a palavra de Deus está dizendo, Ele te chamou. E Ele colocou sobre a tua vida um Espírito poderoso que te dá autoridade sobre os demônios. Que te dá autoridade sobre doenças. Ele não tirou as dificuldades. Ele não nos tira da tempestade, nem da cova, nem da fornalha, mas Ele entra conosco e nos dá vitória. Oh, em nome de Jesus, cara. Vamos fazer um ato de fé aqui, gente? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos fazer um ato de fé aqui, vai.